Não se explicam, né? Milagres a gente aceita e vive. E aí eu tive um filhinho com ela, nós temos um filhinho, né, 5 anos de idade, ela se chama Natália, meu filhinho chama-se Oliver, e já falou que quer ser um pastor também. Então louvado seja Deus, né, pela vida da minha família. Para quem não me conhece, eu me chamo Ítalo, sou estudante de teologia na Faculdade Adventista do Paraná. E estarei com vocês aqui, estarei auxiliando no distrito aqui do pastor Rafael, até o dia 1º de fevereiro. Ou seja, se em algum momento você quiser falar comigo, quiser a minha visita, eu gosto muito de visitar, tá bom? Então eu estou aqui para poder estar com você, orarmos juntos, falarmos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Não há nada melhor. Inclusive, irmãos, por falar em visitar, irmã Ângela, onde tem um lugarzinho para eu ficar aqui alguns minutinhos com Deus? Eu gosto, toda vez que eu chego na igreja, entrar num lugar e ficar ali a sós com Deus alguns minutinhos. Ela falou assim, olha, tem a cozinha. Falei, opa, cozinha? Gostei da ideia. E aí passei um tempinho ali na cozinha, mas orando a Deus, buscando ao Senhor. E para mim foi uma honra, irmãos. É um prazer imenso estar aqui com você, para juntos estudarmos sobre a palavra de Deus. Eu tenho certeza de que nessa manhã você será alimentado pelo poder que tem na palavra de Deus. Você não veio aqui à toa nessa manhã. O Espírito Santo do Senhor vai falar ao teu coração. Enquanto isso, eu oro em meu coração para que você compreenda a mensagem nesta manhã e seja transformado pelo poder que nela contém. Por gentileza, amigos, abram a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. E nós iremos fazer o que costumeiramente fazemos quando abrimos a palavra de Deus. Nós oramos para pedir que o Santo Espírito do Senhor fale aos nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos e juntos agora iremos falar com o nosso Deus. Pai que habita nos céus, nós cremos, ó Deus, que pelo teu poder de onipresença, o Senhor também se encontra em nosso meio. Nesta manhã de sábado, ó Deus, o nosso maior desejo é de te adorar e de sentirmos a tua presença, ó Deus, sobre nossas vidas. Que nesta manhã, ó Deus, o Senhor fale aos nossos corações, para que sejamos alimentados pela tua palavra, ó Deus, e sintamos em nós o teu Espírito Santo, para termos, ó Deus, assim, a certeza de que o Senhor se faz presente e falou conosco. Que o teu Santo Espírito toque o nosso coração nesse momento. Que sejamos abraçados pelo Senhor. É o que nós suplicamos a ti, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, 1 Samuel capítulo 30 narra uma história que é uma história marcada de momentos bons, marcada de vitórias e também marcada de derrotas. E você vai entender por que ao decorrer aqui da exclamação da história. 1 Samuel capítulo 30 narra uma história de extrema importância e que nos traz grandes lições para a nossa vida como cristãos, como obedientes e filhos de Deus, como aqueles que travam uma batalha e uma batalha espiritual. 1 Samuel capítulo 30, a partir do versículo 1, diz exatamente assim: Aconteceu que ao 3º dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimada e que as suas mulheres e seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita.
Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Queridos, aqui começa então, como eu falei com você, que a história é marcada por vitórias e derrotas. Aqui então começa a primeira derrota no âmbito da história de Davi. Mas para que você compreenda até aqui, eu preciso contextualizar, para que você entenda o que realmente aconteceu antes disso. Mas o que estava acontecendo? Queridos, Davi estava fugindo do rei Saul. Nós sabemos que Saul era rei do exército de Israel. E Davi havia sido ungido rei também. Quando Saul soube que Davi foi ungido o rei de Israel, então Saul começou agora a correr atrás de Davi, perseguia Davi para matá-lo. Então Davi começou a percorrer pelos lugares ali de Israel e fugindo de Saul. Mas houve um momento em que não dava mais para fugir de Saul, porque o circo foi se fechando. Então Davi se refugia na terra dos filisteus. Interessante, né? Porque o povo de Israel era inimigo do povo dos filisteus. E ali Davi chega até aquela cidade, uma cidade chamada Gate, onde o governador daquela cidade também era conhecido como rei Ax. Ele era filisteu e era inimigo do povo de Deus, do povo de Israel. E Davi então vai até o rei Ax para conversar com ele e pedir que ele o abrigasse naquele lugar, pois em Israel já não tinha mais lugar para Davi, porque os soldados de Israel, aqueles que eram fiéis a Saul, estavam prontos para matar a Davi. Querendo assim então Saul que com a morte de Davi ninguém assumisse o trono no seu lugar. Mas ele estava extremamente enganado, porque nós sabemos que Deus havia escolhido a Davi. Queridos, naquele momento então Davi chega naquela cidade, mas como Davi poderia chegar até o rei Ax e não ser morto? Porque Davi havia matado muitos dos soldados filisteus. Tanto é que a história diz que quando Davi chega até a cidade, os soldados ali, filisteus, reconhecem a Davi. Eles começam a dizer, não é este homem aí que lutou pelo povo de Israel contra nós e que o povo exclamava que Saul matou a milhares, mas Davi matou a 10 milhares? Agora ele está entregue em nossas mãos. Então Davi, estrategicamente, finge-se de louco. Agora eles levaram Davi até o rei Ax, e Davi chega lá, a Bíblia diz que ele deixa a barba cair, escorrer sobre o rosto, sobre ali a sua barba, e ele começa a riscar as paredes ali, como se fosse um louco mesmo. E é interessante, é até cômico a história, porque quando Davi chega perante Ax olha para Davi e diz assim, aqui não tem doido demais, aqui já tem louco demais, para que trazer mais um doido para cá? Para fazer, a Bíblia diz, as suas doidices, lá na Bahia fala doideiras, né? Para fazer ali as suas doidices, tirem esse homem aqui da minha frente, também não precisa matá-lo não, tirem ele daqui. Então para os filisteus, Davi era considerado agora como um louco. Enquanto isso, Saul continua tramando contra a vida de Davi. E agora Saul descobre que Davi estava em terra dos filisteus. A Bíblia diz que passado um tempo, Davi vai novamente perante o rei Ax, agora não mais como um louco, e sim para oferecer-lhe a sua lealdade e os seus serviços, mas nunca para lutar contra o exército de Israel. Nós sabemos que naquela época a briga não era apenas entre israelitas e filisteus. Existiam os amorreus também, existiam os amalequitas, e as brigas, as guerras eram para que eles tomassem ali territórios, para que aqueles lugares, ao ser invadido, passassem a ser deles, e eles tomassem posses ali daqueles lugares e reinassem seu reino, então fosse ampliado. Então não havia guerra apenas entre Israel e filisteus. E Davi chega até Ax e oferece a ele a sua lealdade. Fala com ele o seguinte, olha, eu estou aqui. Eu gostaria de lutar por você. Eu gostaria de travar as guerras junto com você. E o rei Ax, como sabia da fama de Davi,
e sabia que o Deus Todo-Poderoso estava com Davi nas batalhas, e por isso Davi vencia as guerras. Então ele falou, então é o seguinte, já que você jura a mim a sua lealdade, você então a partir de agora vai lutar por mim. E isso aconteceu, queridos. Davi reuniu um exército de 600 homens, e esse exército de 600 homens começava a lutar contra os amorreus, contra os amalequitas, e a Bíblia diz que eles venciam. Mesmo estando Davi no meio do povo filisteu, o povo vencia a guerra. Dá para entender? Parece um paradoxo, né? Mas não, eu entendo que a presença de Deus estava com Davi, independente do local em que Davi estava. E aqui eu aprendo que se a presença de Deus for com você, você vencerá em qualquer lugar em que você estiver, mesmo até com os seus inimigos. E naquele momento, Davi, exatamente ali naquele lugar, Davi começou a conquistar ali a confiança do rei Ax. Mas houve um momento na história. Agora é outro momento de tristeza na história. Por quê? Davi começa a viver um dilema espiritual. Que dilema era esse, irmãos? Saul agora resolve ir até a terra de Gate para lutar contra o povo filisteu e assim tentar matar a Davi. Enquanto isso, o rei de Gate, que é Ax, ele ficou sabendo disso. E eles resolveram então travar uma guerra lá em Jezreel. E enquanto isso, queridos, interessante é que Davi ficou sabendo disso. E Davi começou agora a orar ao Senhor, falando, meu Deus, eu não quero lutar contra o meu povo. Eu não quero lutar contra o ungido do Senhor. É interessante lembrar que capítulos atrás, ali a partir do capítulo 21, Davi poupa a vida de Saul não apenas uma vez, 2 vezes. Houve um momento em que Saul entra na caverna, na mesma caverna que Davi estava, e naquele momento um dos servos de Davi disse, agora Deus o entregou nas tuas mãos, você pode matá-lo e está resolvido o problema, você vai voltar para Israel, não precisa fugir mais. Mas Davi, ele apenas corta então o tecido ali da roupa de Saul, e depois ele mostra para Saul e diz, eu poderia ter te matado, mas eu respeito o ungido do Senhor. Davi era extremamente temente a Deus. Quando a situação era favorável para ele, ele poderia naquele momento matar a Saul e poupar até a sua própria vida, mas ele respeitava o ungido do Senhor, respeitando também ao Deus que ungiu a Saul e que ungiu também como rei, que seria o sucessor de Saul. Em outro momento, Davi também teve outra oportunidade de matar Saul enquanto Saul dormia. Ele dormia deitado ali, e ali do lado havia uma lança enfincada em uma jarra de água. E Davi então pediu que um dos seus servos fosse lá no acampamento de Saul e retirasse então aquela lança e aquela jarra. E ali de madrugada, Davi começa a exclamar e Saul ouve a sua voz. E naquele momento Davi diz, cadê os teus homens, os teus soldados, por que não te livraram da morte? Poderia então o Senhor morrer, ó meu rei, mas eu jamais tocaria no ungido do Senhor. Sabe o que Davi entendia? Além de respeitar a Deus, que não se deve tocar no ungido do Senhor. Então o mundo aí fora entende que ninguém pode tocar em você, porque não pode tocar no ungido do Senhor. Você foi comprado e remido pelo sangue de Jesus. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Você foi comprado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você é ungido de Deus. A partir do momento em que você aceitou a pessoa de Jesus em sua vida, foi batizado, você foi ungido pelo Senhor. Você já é vitorioso para a glória de Deus. E naquele momento, Saul, então, comovido, e começa a agradecer a Davi por não ter tirado a sua vida, e falsamente faz uma aliança de que não o mataria, mas Davi sabia que era uma estratégia de Saul para se aproximar e de qualquer forma matá-lo. Então Saul foi o seu caminho, Davi voltou para a terra de Gate, lá para a cidade de Ziclag, onde o rei Ax havia lhe dado para morar junto com aqueles 600 homens. O mais interessante de toda a história vem agora. Agora que nós vemos aqui o cerne de toda a questão e de todo o dilema de Davi. Lembra que eu falei da guerra entre os filisteus e o povo de Israel? Essa guerra estava prestes a acontecer. E Davi, ele quis demonstrar sua lealdade ao rei Ax, porque havia salvo a sua vida. Mas ao mesmo tempo também não podia lutar contra o exército de Israel, porque lá estava o ungido do Senhor, e aquele povo era o povo de Deus.
Davi começa a orar, e depois Davi vai em frente ao rei Aques, demonstra sua lealdade e diz, olha, eu gostaria de ir contigo lutar. E eles até viajaram, a Bíblia diz que eles viajaram cerca de 1 dia e meio, e pararam, acamparam-se numa cidade chamada Afeca. E quando eles se acamparam ali, olha Deus ouvindo a oração de Davi. Davi foi, mas não queria ir, não queria lutar no campo de batalha, não queria lutar contra o ungido do Senhor, contra o povo de Deus. Naquele momento, então, os comandantes do exército dos filisteus chamam o rei Aques em particular e começam a conversar com ele e dizer, olha, não tem como esse homem vir conosco, esse homem vai nos trair no campo de batalha. Quando começarmos a batalhar, nós vamos batalhar contra o seu povo. E aí ele vai vir e vai querer batalhar contra nós. Então faça o seguinte, deixa esse homem de lado. E Davi já havia conquistado a confiança do rei Aques. É tanto que Aques falou, não, eu já confio nele. Eu sei que ele tem travado batalhas por mim, ele tem vencido várias batalhas. Deixa ele comigo, deixa ele aqui com a gente, ele não vai nos trair. E aqueles comandantes ainda insistiram, não permita que ele continue conosco, mande embora. E naquele momento, Deus ouviu a oração de Davi, e Davi volta para a cidade chamada Ziclag, e não lutaria agora contra o próprio exército. Essa é uma vitória também, não é? Lembra que eu falei que é marcada de vitórias e derrotas? Olha só a vitória aqui. Mas quando eles chegam na cidade, eles tomam um susto. Por quê? A cidade estava sitiada, a cidade foi sitiada e saqueada. Sitiada é queimada, a cidade foi toda queimada. E saqueada, a cidade foi toda roubada. Levaram então ali todos os pertences daquele povo. E quando o soldado ia para a guerra, ficavam em casa em situação de vulnerabilidade os seus familiares, esposa, filho. Então, neste caso, pegaram e levaram eles consigo. A Bíblia diz que não os mataram, mas levaram consigo, cativos. E no momento em que Davi chega cansado da viagem, junto com os seus 600 homens, naquele momento eles começam ali a chorar. Porque eles veem que a cidade foi toda queimada. Cadê os meus familiares? Cadê os nossos familiares? Um soldado corre, procura a sua esposa, não acha, procura seus filhos, não encontra. Que situação. Queridos, eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Eu me lembro que foi no começo de 2024 que houve aquela enchente aqui no Rio Grande do Sul. Eu estava lá no Espírito Santo. O Brasil se solidarizou com a história, com a situação. Todos nós ficamos ali chocados. E eu lembro que eu estava conversando com um amigo ali, eu ouvi algumas histórias que impactaram realmente o nosso coração, de pessoas que tentaram salvar os seus familiares, infelizmente perderam, pessoas que perderam tudo. Pensa num momento triste, um momento de derrota na vida de qualquer ser humano. Do nada vem uma enchente, e aí você perde tudo, perde seus familiares, perde amigos. É um momento, além de constrangedor, mas angustiante na vida do ser humano. Agora imagina só você chegar para abraçar os teus familiares, os teus filhos, a tua esposa, e você não encontra ninguém, e a cidade toda queimada. Naquele momento eles começaram a chorar. A Bíblia diz que eles choraram até que não houvessem mais forças neles para chorar. Eles começaram agora a querer apedrejar Davi, porque foi ideia de Davi a querer provar lealdade ao rei Aques. E agora começaram a pressionar Davi de tal forma que Davi toma uma decisão. E essa decisão é uma decisão transcendental. É uma decisão, queridos, que nós como cristãos deveríamos tomar todos os dias. Sabe o que é? Antes de fazer qualquer escolha, antes de fazer qualquer decisão nossa, a nossa primeira decisão deve ser consultar a Deus. Ele poderia ali, embebido pela raiva, ele poderia sim, naquele momento ali, de fragilidade daqueles homens ali, desejo de vingança, chamar todo mundo e correr atrás desses homens. Claro, era óbvio isso. Mas o que ele fez? Ele entrou no quarto. Ele pediu a Abiatar, o sacerdote, que lhe trouxesse a estola sacerdotal, que era o que eles utilizavam. Cada sacerdote tinha uma estola sacerdotal, e eles utilizavam quando entrariam na presença de Deus, para mostrar que existia uma veste que era específica,
para não entrar na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. E trouxe então a ele ali, Abiatar trouxe a Davi a estola sacerdotal. E naquele momento Davi consulta ao Senhor e pergunta: Senhor, poderei eu alcançar esta tropa? Será que eu consigo alcançá-los? Davi não estava perguntando: Senhor, será que eu posso vencer esses inimigos? Não, porque ele sabia que Deus estava com ele e ia vencer. Mas será que eu posso alcançá-los ainda no meio da estrada? Para onde que eles foram? Eu não sei. E naquele momento Deus responde no coração. É interessante, se você ler esse capítulo, você vai ver como que Davi dialogava com Deus. Parece que ele ouvia nitidamente a voz de Deus, porque se você vê na Bíblia, leia 1 Samuel, você vai ver. Leia o livro de Salmos, o Salmo de número 4, e você vai ver como que ele dialogava com Deus. Na Bíblia, e Davi disse, e Deus disse. Era uma forma assim, como se fossem realmente dois amigos dialogando frente a frente. Claro que isso não acontecia, de Deus estar frente a frente com Davi, literalmente. Mas Davi tinha uma comunhão íntima com Deus. E ele conseguia conhecer a voz de Deus, reconhecer a voz de Deus. Ele falava com Deus e Deus falava com ele. Talvez seja isso que falta em nós. Muitas vezes queremos ouvir a voz de Deus, mas nem sequer falamos com Ele. E como é que nós falamos com Deus? Buscando a Deus em oração. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais. Nós precisamos ter mais intimidade com Deus. Precisamos ter comunhão com Deus. É por isso que muitas vezes as coisas na nossa vida dão errado. Porque nós não temos uma comunhão com Deus, nós não temos nenhuma ligação com Deus. Somos cristãos, mas não estamos conectados com Deus. Você entende a sua importância? Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar esse ar-condicionado funcionando perfeitamente, se você não colocá-lo à tomada, se você não conectá-lo à tomada, ele não vai funcionar, embora esteja próximo à fonte de energia, mas se não estiver conectado, ele não vai funcionar para nada. Assim é todo cristão que não se conecta com Deus. Você conhece a Deus, você sabe do Deus que você serve, mas se você não estiver conectado com Ele, não adianta. Você pode estar sentado no banco da igreja. É por isso que muitos cristãos contam derrotas na vida. Eu quero dizer para você, querido, chegou a hora de parar de contar a derrota. Levanta a tua cabeça, ergue a tua cabeça, porque Deus é contigo. Amém. Queridos, por que muitos cristãos contam derrota na vida? Porque parece que não conhece o Deus a que serve. E para conhecer é preciso de uma conexão com Deus. É preciso se conectar com Ele, orar, buscar a Deus, falar: Senhor, preciso de Ti. Para que você falando com Ele, você também ouça a sua voz. E naquele momento Davi então consultou o Senhor. E o Senhor disse: pode ir porque você vai sim alcançar a essa tropa. E eles foram. Quando foi Davi e os seus 600 homens. E quando eles chegaram ali, num vale chamado Vale de Besó, 200 homens ficaram para trás, porque estavam cansados da viagem. Foi 1 dia e meio até a Feca, e mais 1 dia e meio voltando para Ziclag, 3 dias de viagem. E agora, quando eles chegaram ao ribeiro ali de Besó, 200 homens ficaram para trás. 400 atravessaram o vale. E quando eles atravessaram o vale, eles encontraram um homem ali caído, doente, moribundo. E naquele momento, quando eles encontram aquele homem ali, eles poderiam fazer, sabe o quê? Cortar a cabeça daquele homem, como uma forma de desaforo, e mostrar que ele estava chegando. Mas eles fizeram diferente. Davi primeiro chega e pede para que alimentem aquele homem. Alimentaram aquele homem, deram para ele ali pão, deram água, deram ali passas para eles, deram figos. E depois que aquele homem ali se recobrou, ficou um pouquinho melhor, Davi perguntou: quem é você? Por que você está nesse estado? Por que você está nessa situação? Naquele momento ele diz: olha, eu estava doente, eu adoeci. Então o meu rei me deixou aqui para que eu morresse. Sabe, queridos, existe uma extrema diferença de senhores. Nós sabemos que existem 2 senhores.
E esses dois querem a nossa adoração. Mas existe uma extrema diferença entre um Senhor e outro Senhor. O teu Senhor nunca te abandona, independente da situação e circunstância que você esteja vivendo. Se você está doente, se você está bem, se você está triste, se você está alegre, Ele nunca te abandona. O teu Senhor nunca larga a mão de ti. O teu Senhor sempre te ouve. Mas existe o nosso arquirrival, que também é um Senhor, que também quer a nossa adoração. E aqueles que estão com Ele, com certeza serão destruídos. Porque este Senhor nada faz mais do que destruir sonhos, do que destruir a vida, do que destruir propósitos, objetivos. Mas louvado seja o Senhor, nosso Deus, porque nós servimos a um Deus que é conosco, a um Deus que é restaurador, a um Deus que é criador, a um Deus que tem poder de mudar e de transformar a nossa vida. Louvado seja Deus por isso, e porque muito em breve nós estaremos para todo sempre com esse Deus. Queridos, e naquele momento, após ter alimentado aquele homem, Davi ganha o coração daquele homem. E agora Davi pergunta assim: olha, você pode nos mostrar aonde eles estão? Você pode nos levar até eles? E aquele homem disse assim: olha, se você jurar pelo teu Deus, se você jurar que você não vai nos entregar, não me entregar nas mãos dele, do meu Senhor, e que vocês também não vão me matar, eu levo vocês até eles. E assim Davi jurou. E eles sabiam que a palavra de um rei não volta atrás. E aquele homem levou então Davi e os 400 homens até o local onde estavam ali os amorreus. Sabe, queridos, eles estavam ali dançando, felizes. Enquanto isso, os da cidade de Ziclag, os encarcerados, estavam ali tristes. E de repente entra Davi ali, com umas 400 homens, mas não apenas Davi e 400 homens, e sim a presença de Deus junto com eles, garantindo-lhe a vitória. E a Bíblia diz que eles começaram então do crepúsculo até o final da tarde, e destruiu a todos ali, menos 200 que pularam em cima do cavalo e correram. 200 ou foi 400, se não me falha a memória. Pularam em cima do cavalo e fugiram. Esses aí se salvaram. Mas aí Davi trouxe de volta todos os seus despojos. Davi trouxe de volta todos os familiares que os inimigos haviam levado. E houve paz naquele dia. Houve paz entre aquelas famílias. Eu sei, queridos, que não eram famílias do povo de Deus, eu sei que não eram israelitas, eram filisteus. Mas Deus garantiu a vitória a eles, porque Davi estava no meio deles. Uma coisa que eu posso te garantir, eu não posso garantir para você que você terá paz enquanto viver nesse mundo. Eu não posso garantir para você que a sua vida será somente alegrias. Eu não posso garantir para você que a sua vida será apenas vitórias. Eu digo que haverá algumas derrotas também. Haverão momentos de tristezas e aflições também. Eu não posso dizer que a tua família será uma família perfeita para todo sempre enquanto viver nessa terra. Eu não posso garantir para você que o teu filho não vai um dia se desviar dos caminhos do Senhor. Eu não posso garantir para você que em um momento você não vai entrar no seu quarto e chorar e sofrer. Isso eu não posso te garantir. Mas eu garanto para você que o mesmo Deus que estava com Davi trouxe vitória a Davi. Esse mesmo Deus é contigo. E assim como a nossa vida é cercada por derrotas, Ele também nos dá a vitória. E um dia Ele nos dará a vitória final. Um dia estaremos com Ele para todo sempre. O objetivo do cristão é vencer as batalhas dessa terra, para um dia estar nas mansões celestiais junto com Deus. Eu sei que este é o teu sonho, o teu desejo é ir para o céu, é deixar de viver nessa terra. Nós que somos cristãos sabemos disso, não há vantagem nenhuma em viver nesse lugar. Não há vantagem em viver nessa terra, nós almejamos a volta de Cristo. Eu me lembro de quando era criança,
Pela primeira vez ouvi dizer que um dia Jesus voltaria. Até hoje ainda não voltou. Mas uma coisa eu sei, e é certo: as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Aquelas que ainda não se cumpriram vão se cumprir. E enquanto isso não acontece, existe uma que se cumpre todos os dias. Na Bíblia, há cerca de 365 vezes a palavra de Deus dizendo: eu estou contigo. Quantos dias tem um ano? 365. Então, para cada dia, minha irmã, Deus diz: eu estou contigo. Ontem Deus falou: eu estou contigo. Hoje Ele falou: eu estou contigo. E amanhã dirá para você: filho, eu estou contigo. Independente da luta em que você enfrentar, independente da dificuldade, da circunstância da vida, Deus é com você. Mas uma coisa que você não pode esquecer nesta manhã de sábado, que em nome de Jesus você jamais se esqueça, queridos, seja qual for a circunstância da vida, seja qual for a escolha a tomar, fale com Deus, consulte ao Senhor, aprenda a manter um relacionamento com Deus. Deus quer a todo momento se relacionar com os seus filhos. Deus quer a todo momento se relacionar com você. Mas infelizmente nós, mesmo conhecendo esse Deus maravilhoso, sabendo que Ele é o nosso Pai, nós não queremos nos relacionar com Ele. Muitas vezes é assim: a gente acorda para a nossa correria diária e nem sequer oramos, nem sequer falamos com Deus, passamos o dia inteiro e assim fazemos malmente o culto e queremos que as coisas em nossa vida vá bem, que a nossa casa vá bem. Queridos, se você não fortalecer a tua casa no Senhor, se você não fortalecer o teu espírito no Senhor, infelizmente você viverá das derrotas. Fortalece a tua casa, fortalece a tua família e você vai ver a diferença. Embora aconteçam algumas coisas ruins na tua vida, mas não será para todo sempre. O que é para todo sempre é a paz que o Senhor Jesus te dá e você vai gozar dela na eternidade. O que é para sempre é a felicidade que Ele te promete e você vai gozar dela na eternidade. O que é para sempre é a presença de Deus e você gozará dela, da presença de Deus, durante toda a eternidade. Vale a pena ser fiel, vale a pena confiar em Deus. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado, eu não sei como estão as tuas lutas, eu não sei como está o teu coração. Talvez você entrou por aquela porta com um sorriso no rosto, mas o coração sangrando. Talvez a preocupação, a tristeza, a angústia tem batido forte no teu coração. Eu não sei como você está, mas eu conheço um Deus e você conhece um Deus que realiza milagres. Nós conhecemos um Deus que é capaz de realizar um milagre na nossa vida. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas nós conhecemos o Deus que pode realizar. E Deus quer realizar um milagre na tua vida. Deus quer realizar um milagre na tua casa. Deus quer realizar um milagre na tua família. Isso aqui que aconteceu em 1 Samuel capítulo 30, essa história que foi narrada, é uma história em que ocorreram ali algumas derrotas, mas também ocorreram milagres. E o povo de Deus experimenta dos milagres. O povo de Deus vive de milagres. O povo de Deus não vive de derrotas. O povo de Deus vive de milagres. Você crê que Deus está presente nessa igreja? Você crê que Deus está presente nessa manhã? Aonde Deus está, Deus realiza milagres. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Você precisa de um milagre, querido? Recorra a esse Deus. Ele está aqui nessa manhã. Apenas creia, confie e crê no milagre. O milagre é algo impossível aos olhos humanos. E por isso crer no milagre, aos olhos humanos, parece ser também impossível. Mas quando nós cremos no Deus do milagre, aquilo que é impossível se torna possível. Porque Deus é o Deus das impossibilidades.
Não existe nada impossível para Deus. O que você necessita? Pelo que o seu coração clama nessa manhã? É por um milagre? Confie, creia em que Deus vai realizar um milagre. A Bíblia é repleta de milagres, né? Dentre eles, um é Pedro andando sobre as águas. Aquilo é um milagre. O Senhor não te convida nessa manhã para andar sobre as águas, mas Ele te convida para experimentar um milagre. Ele quer realizar um milagre na sua vida. Ele quer realizar um milagre na tua casa e na tua família, sobre toda a tua parentela. Deus se faz presente nesta igreja. Deus se faz presente nesta casa de adoração. E aqui, minha irmã, é um lugar de milagres. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Esta manhã ouviremos um louvor especial. E que ao ouvirmos este louvor, você deixe o Espírito Santo do Senhor falar ao seu coração. E jamais se esqueça que esse mesmo Deus de milagres, que realizou milagres no passado, realiza milagres hoje e realizará enquanto aqui você estiver. Este é o Deus de milagres. Ele está com você. Ele está conosco nesta manhã de sábado. Que Deus nos abençoe.
sabemos, ó Deus, que nós somos pecadores, indignos, ó Deus, somos falhos, somos errantes, mas nós reconhecemos, ó Deus, quem Tu és. Tu és o Deus que é Criador e mantenedor de todo o universo, e ainda assim é o nosso Pai. Tu nos formaste, ó Deus, com as Tuas mãos, e soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Nós somos Teus, ó Pai. É por isso que nesta manhã recorremos ao Senhor, porque Tu és o nosso Senhor. Nesta manhã de sábado, ó Deus, nós suplicamos uma bênção especial sobre nossas vidas. Talvez, ó Deus, haja alguém aqui nesta manhã que esteja sofrendo, talvez angustiado, ó Deus, desesperado com as circunstâncias ruins da vida, preocupado, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito vá até esta pessoa, trazendo calmaria ao coração dele. Senhor, talvez haja alguém aflito aqui nesta manhã. O Senhor é o Deus que nos dá a paz e que restaura a paz em nossos corações. Talvez haja alguém aqui, ó Deus, que está clamando a Ti, porque a família, ó Deus, está desestruturada espiritualmente. Talvez, ó Deus, alguém sofrendo, porque o seu filho se afastou, sua filha se afastou, ó Deus. Talvez alguém esteja aqui, o seu cônjuge não está, mas que o Teu Santo Espírito visite a cada uma dessas pessoas e mostre para elas que não há nada melhor do que estar aos Teus pés. Abençoa esta igreja, abençoa cada pessoa que adentrou essas portas, que sejam todas alimentadas pelo poder da Tua palavra, e que sejam todas revigoradas, ó Deus, pelo Teu poder e a Tua graça. É o que nós suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém.